A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meus queridos irmãos, ao longo da minha jornada do deserto, eu tenho aprendido muito do ponto de vista espiritual e psicológico, do comportamento do ser humano. Consegui entender ao longo desse tempo que muitas das atitudes que eles têm é por conta do caráter, da vontade humana deles, do desejo da carne, como diz em Gálatas capítulo 5. Porém, tudo é motivado por uma força espiritual. Devemos levar em consideração, para quem crer no mundo espiritual, quem crer na palavra, de que somos espelhos do mundo espiritual. O mundo natural é uma sombra do mundo espiritual. Nós entendemos, através do estudo da palavra, que nós vivemos em uma dimensão física, mas que existe a dimensão espiritual, e muitos que se aprofundam no tema espiritual entendem que esse mundo físico é uma projeção do mundo espiritual, como uma sombra, como um reflexo no espelho. E nós somos o reflexo, enquanto que o mundo espiritual é aquilo que reflete o espelho. Nós somos a sombra, enquanto o mundo espiritual é o que projeta a sombra. Mediante esse entendimento, nós conseguimos entender que toda ação na mente do homem é influenciada espiritualmente. Nós vemos que Deus influenciava diretamente Jonas para fazer uma missão. Nós entendemos que Jesus Cristo influenciou Paulo para fazer uma missão. Nós entendemos que o Gadareno era influenciado por espíritos malignos, Jezabel era influenciada por espíritos malignos, e muitas outras passagens da Bíblia nós vemos em comportamentos humanos que são reflexos do mundo espiritual, influência do mundo espiritual. E aí nós conseguimos entender muita coisa. Eu tenho visto cada dia mais as pessoas com alguns questionamentos, tipo repúdio. Dói tanto o repúdio? E por que o repúdio dói tanto? E mediante isso eu vou falar com vocês sobre o porquê o repúdio acontece pelo ponto de vista espiritual e psicológico e como nós podemos lidar com isso. Eu gostaria que você ficasse no vídeo até o final, compartilhasse esse vídeo e você que está visitando esse canal a primeira vez, nesse vídeo, se inscreva, porque aqui tem muito conteúdo que você pode ser enriquecido daqui para frente. Mas, mediante tudo isso, nós conseguimos entender, né, que o seu cônjuge, quando vai embora, ele tem um repúdio muito grande por você. Agora veja o seguinte, nós conseguimos ver muitas separações de pessoas pelo mundo que as pessoas entraram num consenso e decidiram separar. E não existe o repúdio. Pelo contrário, existe um companheirismo daqueles dois ali em se ajudar naquela separação. Porque eles estão sob a mesma influência espiritual, e então não existe repúdio em relação a isso. E salvo aqueles casos que nós vemos na mídia, briga por causa de dinheiro e coisa e tal, nós vemos o repúdio acontecer com muita força em meio àqueles que buscam por restauração, que entra em uma batalha espiritual. Quando o casal decide separar e eles, nenhum dos dois tem o intuito de restaurar, não existe repúdio. Eu já acompanhei, né, muitos processos de deserto e de restauração e vi processos onde ambos, o homem e a mulher, decidiram separar e por eles decidirem em comum acordo a separação, não existia o repúdio, pelo contrário, uma parceria muito grande no propósito da separação. E isso eu quero trazer o entendimento a vocês de que o repúdio acontece mediante a influência espiritual. E vocês vão entender agora o ponto de vista da psique, o que acontece realmente na pessoa, para que a gente entenda como o inimigo usa esses pontos para manipular nossa mente. É bem verdade que hoje, cada dia mais, querem desassociar, separar a espiritualidade da vida comum. E muitas terapias, né, muitos processos terapêuticos, eles não aceitam falar da palavra, falar de Jesus Cristo, da espiritualidade. Tanto que para um psicólogo falar sobre isso não é aconselhável, não é permitido, na verdade. Então, o que acontece? Ele, ao falar
né, de coisas espirituais, ele tem que se denominar psicoterapeuta, por conta do grande enfrentamento e das questões envolvidas nesse tema que é tão complexo. Quando nós olhamos para esse ponto, nós vemos algo na psicanálise, né, na parte da psicologia que trata da psicanálise, algumas ações que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, na verdade, faz com que a gente tenha esse comportamento. São chamados de mecanismos de defesa. Eu fiz alguns vídeos falando sobre isso lá atrás, né, falando sobre alguns mecanismos de defesa, e eu vou voltar a falar sobre esses assuntos com uma ótica mais elaborada para que a gente possa entender essas coisas. Existe um mecanismo de defesa chamado formação reativa. O que é que diz a formação reativa? Né? Em síntese, ela diz o seguinte: ocorre uma inversão de sentimentos perante um objeto do desejo. Por exemplo, se alguém possui um apreço ou amor por alguém ou por algo, mas sabe que esse sentimento, seja por razões sociais ou pessoais, não é correto, o indivíduo não admite o que sente, não admite o que sente e passa a ter emoções opostas e extremas. Isso é uma análise, né, feita por algum psicanalista, trazida essa elaboração, e é essa a definição que Freud dá à formação reativa. Alguns, né, trazem esse entendimento escrito da seguinte forma: é um mecanismo caracterizado pela aderência a um pensamento contrário àquele que de alguma forma, né, que foi de alguma forma recalcado. Na formação reativa, o pensamento recalcado se mantém como conteúdo inconsciente, ou seja, aquilo que realmente a pessoa deseja fica no inconsciente, enquanto no consciente ele expressa o contrário daquilo que ele deseja. Para você entender melhor, a nossa mente, ela tem três estágios, tem três compartimentos, tem três diferenças, certo? Eu vou tentar exemplificar para vocês aqui, para que vocês entendam melhor, certo? Imaginem que isso é um iceberg, certo? Isso aqui é o nossa mente, nossa psique, quem nós somos. Essa parte de cima, a pequena parte, é chamada de consciente. É aquilo que nós temos consciência, é o ato agora de eu e você conversarmos, estamos acordados, alertas, é o que nós sabemos, pensamos, na sua essência, quando acordados, quando conscientes. Essa parte intermediária, menorzinha aqui, é chamada de subconsciente, onde fica algumas memórias, ficam algumas ações, que é o mecanismo de acesso do consciente ao inconsciente. E toda essa parte de baixo aqui, certo? Que é essa parte gigantesca, a maior parte, é nosso inconsciente. É quem nós somos de verdade. De verdade. É aquilo que nós sentimos, pensamos, desejamos, queremos, mas ocultamos por conta dos nossos valores morais, porque nossos desejos, nós queremos e coisa e tal. Essas três partes, elas são guiadas pelo id, pelo ego e pelo superego, certo? E o id é a nossa parte mais animalesca, é a nossa parte de desejos mais vorazes, sem controles e amoral. Então, o que acontece? No nosso consciente, muitas vezes, fazemos uma coisa, falamos querer uma coisa e até nos apegamos a uma coisa. Mas o nosso inconsciente, lá embaixo, aquela parte pesada, quem nós somos de verdade, é quem realmente nós somos e realmente onde está nosso desejo. Aí é onde é que nós paramos para refletir. Quando o seu cônjuge se envolve em uma paixão, se envolve com uma pessoa, é alvo de um feitiço, né? É aprisionado por conta dos prazeres da carne, como diz em Galatas 5. Ele está, né, tomado pelos desejos do consciente, pelas motivações do consciente. Estou com essa mulher ou com esse homem que vai me dar mais prazer, que vai me dar mais isso, que me dá mais aquilo, é quem eu acho que eu amo. É aquela coisa toda, porque ele não consegue distinguir amor de paixão.
Para uma pessoa que está tomada pelo desejo, pela carne, para ele, paixão é amor, porque ele não consegue distinguir uma coisa de outra, e por ele estar apaixonado, ele está num estado de demência temporário, que faz com que ele não tenha total controle de suas faculdades mentais. Isso mesmo. Quando você vai pesquisar com qualquer terapeuta, psicólogo, psiquiatra, e vai abordar esse assunto, paixão, mesmo na internet, você vai entender que é exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Mas no nosso consciente é onde nós expressamos essas coisas, nossos desejos, e tomamos todas as atitudes impensadas, porque por mais que sejam tomadas essas atitudes pelo consciente, não quer dizer que é pensado. Pois bem, já no nosso inconsciente é onde existem as coisas verdadeiras, quem nós somos de verdade, o que nós fazemos, o que nós queremos, né? E isso é uma coisa muito complexa, porque muitas vezes tá lá o desejo pela carne, que sai e vai lá para o consciente e ele prova tudo aquilo, porque muitas vezes ele reprimiu muito esses desejos. A pessoa casou, reprimiu os desejos, mas tinha um desejo da carne, tinha um desejo de viver uma promiscuidade, né, um romance paralelo ao casamento, e uma certa hora aquilo saiu do inconsciente e foi para o consciente, e a pessoa tomou aquela atitude e fez todas aquelas ações. Porque ele foi influenciado a fazer aquilo, então ele perdeu todos os seus freios morais e tomou aquela atitude. Tomou aquela atitude. Porém, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que isso são ações despertadas por motivos espirituais. Porque teve um feitiço, teve uma promiscuidade, uma legalidade espiritual, uma influência espiritual. Mas lá no nosso inconsciente existe uma coisa muito importante, que é quando a gente leva para o ponto de vista espiritual. Que quando se trata de casamento, lá dentro fica a aliança que foi formada entre homem e mulher no matrimônio. A palavra do Senhor diz que, lá em Malaquias 2, versículo 15, que quando o homem e mulher se casam, eles se tornam uma só carne, eles têm uma ligação. É dito o seguinte, que o Senhor, tendo espírito em sobra, fez os dois um só. Por quê? Porque queria uma descendência santa, piedosa, que ele pudesse buscar. Então eles se entrelaçam e eles são aliançados, se tornando um. Porém, quando o homem começa a sentir os desejos e traz à tona a sua parte mais animalesca, mais perversa, e ele se envolve naquele mar de pecado, ele acaba jogando mais fundo no seu inconsciente aquele desejo dele, né? Aquela aliança dele. A aliança dele, o compromisso com a esposa, aquilo tudo. E nós vemos a formação reativa entrar em ação, que é quando aquele homem sabe que realmente ama sua esposa, que tem um compromisso com ela, que quer ela, pois foi a mulher com que ele escolheu casar, a esposa ou marido, porém, com as coisas da vida, tudo, aquelas coisas que aconteceu tudo, o desejo, o pecado e coisa e tal, ele jogou num inconsciente o compromisso selado, jogou no inconsciente o desejo por aquela pessoa, o amor verdadeiro, e trouxe para o consciente as coisas mais ruins. Então, nesse momento, ele começa a agir com repúdio, pois o objeto de desejo dele, o objeto do compromisso dele, que é a esposa ou o marido, se torna para ele uma zona perigosa, como é dito aqui, né? As formações reativas têm a peculiaridade de se tornar uma alteração na estrutura da personalidade, colocando o indivíduo em alerta, como se o perigo estivesse sempre presente e presta a destruí-lo. Então ele olha aquela esposa ou aquele marido como se fosse algo perigoso para ele e presta a destruí-lo. E então, naquele momento, ele começa a rejeitar aquela esposa, começa a rejeitar aquele marido, começa a ter um repúdio muito grande, exatamente por causa disso. Porque na administração dos sentimentos dele, aquilo que estava enraizado dele lá dentro, né, que é inerente a todas as pessoas, como diz lá em 1 Pedro, né, que a concupiscência no coração do homem
gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aquilo que estava ruim dentro dele subiu, gerou um pecado e gerou a morte. Enquanto que a aliança, os sentimentos bons, ele soterrou. Então aquela pessoa começou a desenvolver esse mecanismo de defesa chamado formação reativa, onde ele começa a olhar para a esposa ou para o marido como um potencial perigo para ele, como alguém que fosse destruir aquela felicidade dele, aquele prazer dele, aquele amor que ele construiu com aquela outra pessoa. Então ele começa a retalhar essa pessoa com muito repúdio, com muita aversão, maltratando, dizendo coisas pesadas para manter aquela pessoa distante. Porque no íntimo dele, lá no inconsciente, fica gritando de que aquela pessoa é a aliança, aquela pessoa é o correto, aquela pessoa é a justa, aquela pessoa é a pessoa do compromisso dele, é o verdadeiro esposo, é a verdadeira esposa. Então essa pessoa tem aversão a ela, evita contato com ela, evita estar com ela, evita ter uma proximidade, evita encontrar pessoalmente, porque sabe que se isso acontecer, pode abalar seus sentimentos e ele acabar tendo que ter conflito nesse novo relacionamento que está e voltar atrás. Então, muitas vezes, essa pessoa olha como o casamento que deixou um empecilho moral, ético e social inaceitável, pois já passou. Afinal de contas, aquela pessoa deixou o casamento para viver uma nova vida e agora como vai voltar para isso? Então, acha melhor não. Aí existem outros tabus. Como é que eu vou deixar essa pessoa que eu tô? Como é que eu vou fazer isso para voltar para o meu ex, para minha ex? Então, tudo isso forma na mente dele esse mecanismo de defesa, de formação reativa, onde ele acaba tendo aversão àquilo que realmente ele deseja, que ele quer, que ele ama. Então, é transformado numa aversão, onde ele vai ter repúdio, vai ser grosseiro ou grosseira, vai ter todas essas reações. Isso é a psique dele funcionando para manter ele distante daquilo que realmente ele deveria estar próximo, que é o íntimo dele, o que realmente ele deseja. E se você olhar para o seu cônjuge, é exatamente isso que está acontecendo. E isso é estimulado por questões espirituais. Aquelas forças espirituais mexem na neuroquímica daquela pessoa, faz com que ela tenha esses pensamentos, esse desejo e tome esse posicionamento. Por isso, nós precisamos ter uma serenidade em olhar para essas situações, entender o que está acontecendo e se posicionar da forma correta. É bem verdade que muitas vezes nós não conseguimos entender essas coisas por não termos as informações corretas. E por não termos essas informações, nós não sabemos o que está acontecendo e às vezes até acabamos brigando com os cônjuges por causa do repúdio que eles têm. Porém, quando nós temos a claridade do conhecimento técnico e espiritual do que está acontecendo, sim, é possível ter um conhecimento técnico e espiritual, pois é isso que eu estou trazendo agora, nós passamos a administrar melhor isso, ou seja, nós nos colocamos numa situação onde não somos perigo para eles, onde nós não vamos confrontá-lo, nós não vamos bater de frente, nós não vamos causar nenhum tipo de aversão, vamos ser gentis, sensatos e esperar em Deus, e em contrapartida, vamos orar e jejuar para que o Senhor tire da mente dele todas essas questões e influências e limpe eles para que eles possam ter claridade mental e espiritual para entender o que está acontecendo. E no próximo vídeo eu vou falar como é que as questões de magia e todas essas coisas prendem mais as pessoas nesse tipo de pensamento. Mas é necessário a gente falar isso aos poucos para ficar fácil assimilar, pois no vídeo só fica longo e cansativo. Então, quando você perceber que seu cônjuge está tendo esse repúdio e você não fez nada para que isso acontecesse, entenda que é esse mecanismo de defesa que está atuando na vida dele, influenciado por questões espirituais. Então você seja gentil, né? Trate com o amor que constrange, ore, busque e confie em Deus, pois ele vai mudar essa realidade e transformar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do seu coração, em nome de Jesus.